Muito bem, irmãos, nós vamos começar então a nossa aula desse domingo, dia 23 de novembro de 2025. Deixa eu ver aqui. Estamos estudando o livro dos Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 26. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Atos 26. Deixe a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Daqui a pouco eu apresento aí a foto do rei Agripa para vocês, tá bom? Conforme o pastor já falou. Vamos lá. Nós estamos naquela parte do livro de Atos que fala sobre as defesas do apóstolo Paulo. Capítulos 22 a 26. Lucas narra 5 defesas nesses capítulos, e hoje nós vamos ver a última, a quinta e última defesa. Primeira, a defesa diante do povo, capítulo 22. Segunda, a defesa diante do Sinédrio, capítulo 23. Terceira, a defesa diante de Félix, capítulo 24. Quarta, a defesa diante de Festo, capítulo 25. E quinta, a defesa diante de Agripa, capítulo 26. Então, esse é o nosso objetivo nessa manhã. Atos 26, a defesa de Paulo diante de Agripa, o rei Agripa II. E aqui vem a foto, então vocês vão conhecer aí pelo menos um busto, um memorial aí do rei Agripa. Veja só, eu vou mostrar algumas informações sobre a vida dele, para que nós tenhamos uma ideia diante de quem Paulo esteve e como que vai ser aí o seu proceder, a sua decisão. É a quinta e última vez que o apóstolo Paulo vai se defender, e agora ele está diante desse homem aí. Veja só algumas informações, inclusive surpreendentes, a respeito dele e da família dele. Então, essa é a imagem aí do rei Agripa. Ele governou dos anos 53 a 93. Vocês perceberam que é um período bastante longo, não é verdade? De 53 a 93 depois de Cristo, nós temos aí um período de 40 anos. Então, ele foi rei lá naquela região durante 40 anos. Obrigado, Rodrigo. Vamos aí algumas informações sobre ele. O nome dele, ele se chamava Marcos Júlio Agripa. Ele foi o último de sua dinastia a governar, ou seja, o último representante da família herodiana. Essa família era mundana, ambiciosa, violenta e moralmente corrupta, e geração após geração opôs-se à verdade. Então, olha só, essa informação não só sobre ele, mas sobre a sua família, todos os Herodes que o antecederam. Uma família, olha só quantos adjetivos ruins, uma família mundana, ambiciosa, violenta e moralmente corrupta. Eu trouxe aí um breve relato sobre o proceder dos Herodes nos evangelhos. Veja só, eu destaquei aqui, veja que interessante. Olha o que os Herodes fizeram em relação à verdade e em relação a Jesus Cristo. Herodes o Grande, lembra dele? Herodes o Grande tentou matar o menino Jesus, lembra? De 2 anos para baixo, ele tentou matar todos os meninos, quando ele soube da notícia que tinha nascido um rei, e ele não queria nenhum concorrente. Então, olha só, tudo isso aí é a família dele. Herodes o Grande tentou matar o menino Jesus, o seu filho Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, decapitou João Batista e escarneceu de Jesus. Herodes Agripa I mandou matar com espada o apóstolo Tiago, Atos 12, que a gente viu agora há pouco na devocional. O filho de Zebedeu, e prender Pedro em Jerusalém, foi o texto da nossa devocional. Agora, Paulo está diante de Herodes Agripa II. Então é aquela frase que nós vimos no slide anterior.
uma família mundana, ambiciosa, violenta e moralmente corrupta, e geração após geração opôs-se à verdade. 4 Herodes são apresentados aqui, e nenhum fez o bem, nenhum. Herodes o Grande, Herodes Antipas, e eu esqueci de um Herodes ainda, Herodes Arquelau, que é quando José e Maria voltaram do Egito, lembra? Herodes o Grande tinha morrido e ainda tem mais um, Herodes Arquelau. Um anjo aparece para José e José diz assim, mas o Arquelau é pior do que o pai dele. Então ainda faltou mais um aí. E o último, esse é o último rei da dinastia herodiana. Paulo está diante de Herodes Agripa II. Vamos ver aí então o que vai acontecer. Esboço de Atos 26. O capítulo está dividido em 3 partes. Veja só. Primeira é a parte maior, né? A defesa de Paulo, versículos 1 a 23. Segunda, a interrupção do governador, versículos 24 a 29. E terceira, o parecer do rei Agripa, versículos 30 a 32. Eu não resisti e fiz uma sigla aí para vocês, certo? A sigla, deu certinho aí, a sigla DIP. Lembra do DIP que nós tivemos na igreja? Não é aquele DIP lá, Domingo da Igreja Perseguida. Lembra? Nós dedicamos um domingo no ano para falarmos sobre a evangelização, missão Portas Abertas. No dia 15 de junho deste ano, nós falamos sobre o DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Mas esse DIP não é esse que nós falamos em junho, é outro. Então é D de defesa, I de interrupção e P de parecer. Defesa, interrupção e parecer resumem aí os 32 versículos deste capítulo. Vamos então analisá-lo aqui, alguns detalhes que me chamaram a atenção. Primeira parte, a defesa de Paulo, versículos 1 a 23. Vamos ver aí inicialmente versículos 1 a 3. Aliás, só um detalhe, vai aparecer daqui a pouco. Essa é a defesa de Paulo em que tem mais detalhes, mais informações, e é a defesa em que ele mais falou e mais apresentou o evangelho. Das 5, aqui é a última, ele vai caprichar e ele vai falar muito mais do que nas 4 defesas anteriores. Vamos ver aí os versículos 1 a 3, é como se fosse uma introdução daquilo que ele vai dizer. Veja aí, 26, 1. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos. 2 pontos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de, hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso, eu te peço que me ouças com paciência, certo? Então, ele está aqui preparando o terreno. Eu queria pedir para o Senhor, ó rei, um pouquinho de paciência para o que eu vou falar. E é interessante que vai até o versículo 23, e nós lemos isso daqui em 1 minuto, 2 minutos, mas aqui, é claro, aqui é só um resumo. Nas 5 defesas, dos capítulos 22 a 26, nós temos apenas resumos. Lucas resumiu cada defesa e colocou aquilo que era importante, interessante e que fosse precioso e trouxesse lições para nós. Mas Paulo não falou só 2 minutos, certo? Se você for ler até o versículo 23, você vai gastar 2 minutos para ler toda a defesa, mas isso não foi em 2 minutos. Tanto é que ele está pedindo paciência. Se você tem uma informação para falar em 2 minutos, é tranquilo. Agora, se o que você vai falar vai durar 1h30, então tenha um pouco de paciência. Olha essa frase aqui. Ele estava feliz pela oportunidade. Por que que ele diz no versículo 2 que estava feliz? Porque é a primeira vez das 5 defesas que ele tem a oportunidade de falar para alguém que consegue entendê-lo.
O rei Agripa era judeu. O rei Agripa conhecia os costumes, ele diz no versículo 3, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre nós, entre os judeus. Então ele diz, olha, eu quero agradecer pela oportunidade de estar diante do Senhor. E é interessante que o capítulo diz que o rei estava reunido, o governador, a esposa, os soldados. Eu vi uma fonte que dizia que, isso não é concreto, mas faz sentido, que nesse momento em que ele vai falar, tem aproximadamente um auditório de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Ele está diante da nata da sociedade. Ele está diante de um governador, de um rei, de soldados, de gente de alta patente. Essa defesa aqui, é por isso que ele está dizendo que está feliz. Talvez ele vai falar para um auditório de 1.000 pessoas. As pessoas mais influentes daquela região. E ele diz assim, olha, eu estou feliz pela oportunidade de me defender, e ainda indiretamente a felicidade dele é a seguinte, é porque, veja, quando eu falei diante do primeiro governador, lembra do Félix? Quando eu apresentei a minha defesa diante do Félix, ele estava interessado numa coisa, no meu dinheiro. Quando eu falei diante do governador Festo, ele não entendia nada, ele era um oficial romano, não entendia dos costumes judeus, então o Félix estava interessado no meu dinheiro. O Festo não entendia nada de nada. E agora eu estou diante do rei, e o rei sabe o que eu vou falar. O rei conhece os costumes judeus, o rei conhece a mesma Bíblia que eu conheço. Então é por isso que ele diz, tenho-me por feliz, ó rei Agripa. Então ele fala aí da sua felicidade e oportunidade ímpar de falar diante de um auditório seleto de cerca de 1.000 pessoas, apesar de não aparecer o número 1.000 aqui no texto. Vamos ver então o que ele vai falar. Como eu já disse, né, essa é a defesa mais detalhada de todas elas, das 5. Ele capricha aqui no que vai falar, ele vai apresentar novos detalhes de uma história que ele já havia comentado. Ele apresenta 4 pontos importantes nesse resumo que Lucas faz aí da sua defesa. Então, ele vai apresentar a sua defesa, é como se ele organizasse em pontos. Ele vai apresentar 4 pontos para que o rei Agripa tome conhecimento do caso e possa estar habilitado a tomar uma decisão. Vamos ao primeiro ponto. O que ele diz aí, a sua vida como fariseu. Versículos 4 a 8, veja só. Ele começa no versículo 4 falando que era fariseu. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Então, esse é o primeiro ponto da sua defesa. Ele se apresenta e fala da sua vida no judaísmo como fariseu. E olha só os detalhes. Versículo 4, ele diz que era conhecido desde jovem, ele era alguém bem famoso nos seus dias. Versículo 5, ele era fariseu, o grupo mais radical daqueles dias. Quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe que o judaísmo estava dividido em facções, em grupos, em seitas, né, partidos. Então você tem os fariseus, que é o apóstolo Paulo, os saduceus, tem uma outra que não é tão conhecida, mas aparece também, os zelotes, lembram dos zelotes?
E tinham também uma que nem aparece, os essênios. Você tinha pelo menos 4 grupos religiosos que representavam o judaísmo. 4 grupos. E Paulo diz assim, pois é, destes 4 grupos, eu pertenço ao mais zeloso, a seita mais severa do judaísmo. Sobre os zelotes, por exemplo, né? Jesus tinha um discípulo no grupo que era zelote, lembra? Simão o zelote. A gente lê e fala assim, Simão o zelote, o que isso significa? Os zelotes eram aqueles que estavam dispostos a pegar a espada e lutar contra o Império Romano. Na primeira palavra, na primeira ordem de Jesus, vamos lutar, os zelotes estavam preparados. Então, Jesus tinha um grupo de 12 discípulos, que tinha gente de esquerda, de direita, de centro. Era um negócio complicado. E Jesus tinha que domar e administrar todos eles. Então, Paulo diz, eu era da seita mais radical. Vivi como fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E aí, versículos 6 a 8, ele diz, ó rei, eu estou aqui por causa da esperança, no versículo 6. Essa esperança a gente já sabe que é a ressurreição. A ressurreição. E aqui ele usa um jogo de palavras e de habilidade, porque ele diz, olha, eu sou fariseu, estou diante do Senhor, mas esses judeus que me acusam são fariseus, eles também creem na ressurreição. Então ele sabe, ele conhece o seu auditório, ele está contextualizando tudo, ele diz, olha, esses fariseus também creem na ressurreição. Por exemplo, no versículo 7, ele fala das 12 tribos. As 12 tribos é o seu povo. São os 12 filhos de Jacó. Eles servem a Deus noite e dia, fervorosamente. Ele diz, eu estou sendo acusado por isso, porque eu creio que haverá ressurreição. Mas os fariseus também creem nisso. Irmãos, é interessante, né? Quando você lê o Antigo Testamento fala de ressurreição. Fala algumas vezes sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, e Paulo diz assim, olha, eu estou aqui sendo julgado pela esperança da ressurreição, mas as 12 tribos também acreditam na ressurreição. Então, por que eu estou sendo julgado? Se eles acreditam na mesma coisa do que eu? Daniel 12:2 diz claramente que no final haverá a ressurreição, tanto de justos quanto de injustos. Aí ele pergunta para o rei, né, por que vocês acham incrível, tão incrível, que alguém ressuscite dentre os mortos? Por que é tão incrível dizer que alguém vai ressuscitar? Bom, não é tão simples assim, né? Dizer que alguém vai ressuscitar tem pelo menos 2 implicações. A primeira é que precisa haver um milagre, certo? Para alguém ressuscitar, precisa haver um milagre. E a segunda é que um dos grupos, os saduceus, não acreditam na ressurreição. Então não é tão simples assim. Os fariseus acreditam, os judeus acreditam, mas tem um grupo que não acredita. Paulo diz assim, por que é tão incrível dizer que alguém vai ressuscitar? E Paulo fala com propriedade, porque lá no capítulo 20, ele havia ressuscitado alguém. Foi ou não foi? Lembra do Eutico, que estava ouvindo o sermão de Paulo na janela, assim, e ele cai do 3º andar, foi morto. Então Paulo diz, eu já ressuscitei alguém. Atos capítulo 20, a morte e a ressurreição daquele jovem chamado Eutico. Muito bem, então, primeiro ponto, a esperança, a sua vida como fariseu. Segundo ponto, a sua vida como perseguidor. Agora ele conta mais um pouquinho para o rei. A sua vida como perseguidor. Versículos 9 a 11. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar.
e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Então ele está dizendo, Rei Agripa, eu era um perseguidor, um feroz perseguidor. Como fariseu, eu entendia que a seita dos nazarenos deveria ser extinguida. Se nós somos judeus, somos fariseus, e aí tem alguém aí ensinando sobre Jesus, o Nazareno, eu persegui este caminho, eu queria maltratá-los. Veja aí um resuminho, no versículo 9. Ele diz que devia ser contra Jesus, o Nazareno, versículo 9. No versículo 10 ele diz que tinha autorização dos religiosos para perseguir. E no versículo 11 ele diz que castigava os cristãos até em cidades estrangeiras. Paulo saía dos limites do território de Israel e ia para cidades estrangeiras para perseguir. E, na verdade, ele está contando o que aconteceu, né? Esses textos aí mostram quando aconteceu. Atos 8, versículos 1 a 3, e Atos 9, versículos 1 e 2, é quando o fato aconteceu. E aqui ele está lembrando de um fato que já tinha mais de 20 anos. Quando ele estava aqui diante do rei Agripa, já tinha se passado mais de 20 anos da sua conversão. Lá de Atos capítulos 8 e capítulos 9. E ele diz, eu perseguia implacavelmente. E veja que interessante, no versículo 11, ele dizia que obrigava os cristãos a blasfemar. Viram que pesado? Pesado isso, né? Você é um cristão? Então, você precisa negar, você precisa blasfemar do nome de Jesus. Se você não quiser apanhar, sofrer, ser acorrentado, ir para Jerusalém, torturado lá, e se resolverem matar, eu dou o meu voto favorável para que vocês sejam mortos. Obrigando os cristãos a blasfemar. Você nega o nome de Jesus? Você reconhece que estava servindo alguém errado? Você reconhece isso? Não reconheço. Então, se prepare. Fúria, ira, violência e até, no caso, morte. E ele diz, rei, eu tinha autorização, eu tinha cartas na minha mão, cartas dadas pelos religiosos para maltratar esses cristãos. E um detalhe interessante, por que ele vai para Damasco, lá atrás? Os estudiosos dizem que em Damasco havia muitos cristãos. Era um celeiro cheio de cristãos, um lugar bom para o que ele queria fazer. Se ele vai para perseguir e lá tem muitos cristãos, é um lugar apropriado. Quando ele chegasse lá, se alguém questionasse, ele mostrava, ok, eu tenho a carta, eu tenho a autorização das autoridades para fazer isso. Ele obrigava os cristãos a blasfemar. O rei Agripa está ouvindo tudo isso, está ouvindo essas coisas. Muito bem. Terceiro ponto da sua defesa. A sua experiência de conversão. Versículos 12 a 18. Paulo se converte. Até o Miguel ficou feliz ao saber que Paulo se converteu. Brincadeira. Veja aí versículo 12. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz,
e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Muito bem. Ele diz que era fariseu, ele diz que era perseguidor, e agora ele diz, mas a graça me alcançou. Fui convertido, Deus me converteu. E veja ali, essa história que ele conta, já é a terceira vez no livro que essa história é contada. A terceira vez. É porque a história é tão importante, a conversão de Paulo foi um divisor de águas no Novo Testamento, que a história é contada 3 vezes. No capítulo 9 é contada por Lucas, é Lucas contando. No capítulo 22 ele conta novamente como que foi a conversão. E agora, diante do rei Agripa, ele conta pela terceira vez a história da sua conversão. E ele diz nos versículos 12 a 18, eu estava indo para Damasco, com a autorização dos principais sacerdotes. O objetivo era prender, maltratar, quem sabe matar os cristãos, fazê-los blasfemar. Eu estava indo. Mas uma luz me apareceu, versículo 13, ao meio-dia, quando o sol estava forte, a luz do sol ficou pequena diante da luz, do brilho e do resplendor de Jesus Cristo. Ele pergunta no versículo 14, todos caem por terra e alguém fala em hebraico com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Uma frase esquisita, não é? Que a gente, qual o sentido dessa frase, né? Paulo pergunta, aliás, o Senhor pergunta, por que você me persegue? Lá em Atos no capítulo 9, Jesus pergunta, por que você me persegue? Porque perseguir os cristãos é perseguir Cristo. Se você persegue os cristãos, você persegue Cristo. Aí esse Senhor diz assim, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. O aguilhão era uma espécie de, algo que coloca nos animais, né? Os animais, quando eles vão arar a terra, tem os bois, o arado, e aí alguém que está conduzindo dá uma apertada no animal. Quanto mais ele se mexer, se ele der coice, pior é para ele vai se arrebentar inteiro. É a figura do aguilhão colocada no boi, e falou assim, olha, se você ficar se mexendo, dando coices aí, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você está tentando lutar contra mim, Paulo, é isso? Numa linguagem mais popular, usando uma frase nossa, nós diríamos assim, né? Tentando traduzir o que o Senhor está dizendo, né? Isso seria dar murro em ponta de faca, certo? Alguém que dá murro em ponta de faca, o que vai acontecer com ela? Vai ficar arrebentada, não é? Paulo, você vai ficar dando murro em ponta de faca? Quem vai se arrebentar é você. Eu tenho mais poder em relação a você. Então, dura coisa é recalcitrares, é você ficar lutando contra os aguilhões. Renda-se. Eu sou o Senhor. Que Senhor? Paulo pergunta. Quem é você? E a resposta é que é Jesus. O próprio Jesus, que já tinha ido para o céu, voltou, se apresentou a Paulo e diz assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E nos versículos 16 a 18, o Senhor Jesus dá algumas instruções para ele, continue, vá até Damasco, lá você vai receber algumas instruções do que deve ser feito. Lá no capítulo 9, ele não diz aqui, e lá no capítulo 9 ele é recebido, lembra do Ananias? Aquele discípulo lá usado pelo Senhor, que estava com medo, aliás, eu também ficaria com medo, não acreditando que Paulo se converteu, e Jesus diz assim, ó, eu apareci a você e vou aparecer outras vezes. Talvez isso explica aquele período que ele se ausenta, fica 3 anos na Arábia, fica em Tarso da Cilícia também,
no anonimato, até que Barnabé vai buscá-lo, e nesses 3 anos talvez ele tenha feito esse seminário intensivo com o próprio Jesus. Eu trocaria o meu seminário por esse seminário, tranquilamente. Talvez isso explica que quase metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele diz: eu apareci a você agora e vou aparecer mais vezes, para que você se fortaleça. Você que já conhece o Antigo Testamento, agora vai lê-lo com as lentes corretas, adequadas. Muito bem. No versículo 18, Paulo diz assim: olha, eu fui chamado para abrir os olhos, para converter das trevas para a luz, livrá-los da potestade de Satanás, e eu vou ensinar sobre arrependimento para que vocês mudem de vida. E o rei continua ouvindo. 4º ponto, e aí ele encerra a sua defesa. Vamos ver o 4º ponto. Ele diz que foi obediente ao chamado e à visão celestial que tivera no caminho de Damasco. Versículos 19 a 23. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deixa eu só dizer um detalhe aqui. Na Bíblia de vocês, se ela for igual à minha, tem uma letrinha preta aí, não tem? Já viram, não tem? A letra P não está pretinha aí? Isso ajuda bastante, porque essa letra P preta, em negrito, ela vai dando os assuntos. Isso aí não está à toa na sua Bíblia. Eu vou dizer um nome aqui, depois talvez seja novidade para alguns. Pode observar que eu vou sempre respeitando essas letras aqui. Essa letrinha preta, ela se chama perícope. Isso é uma perícope. Já ouviram falar? Nunca ouviram? Perícope. Pelo silêncio, acho que não. A perícope, a gente aprende no seminário, é o seguinte: é a parte de um texto com começo, meio e fim. Isto é uma perícope. E essa letrinha preta, esse P que vocês estão vendo, quem tem a ARA, por exemplo, Almeida, Revista e Atualizada, ela tem de Gênesis a Apocalipse. A perícope, ela vai delimitando os assuntos. Então, é por isso que eu estou indo por partes aqui. Então, perícope é a parte de um texto com início, meio e fim. Então, ele está indo na defesa, tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, e aí aparece a última perícope, versículos 19 a 23. Então, por exemplo, você vai ler um salmo, aí você quer falar sobre amor. Aí o salmo tem 40 versículos, só que aquele trecho que fala sobre amor são 3 versículos só. Então, você só leu os 3, porque aquela é a perícope que fala sobre o amor. Então, esse é um detalhe aí. Tem algumas Bíblias, eu já percebi, que não tem. A NAA, por exemplo, Nova Almeida Atualizada, não tem. Mas essa letrinha preta aqui ajuda bastante. A ideia é o seguinte: toda vez que você vê essa letrinha preta, ligue um sinal de alerta, significa que o texto vai mudar de assunto. Apareceu, muda o assunto. Apareceu, muda o assunto. Vamos ver então aí, número 4, a sua obediência ao chamado, é a 4ª perícope aí. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até ao dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então, eu era fariseu, eu era perseguidor, eu me converti e eu obedeci. São os 4 pontos aí da defesa de Paulo. Veja aí alguns detalhes breves. Versículos 19 e 20. Ele diz que obedeceu a visão, lá em Atos 9. E diz também que pregou para os 4 grupos. Tem 4 grupos apresentados aí.
judeus, ele pregou em Jerusalém, pregou na Judéia, pregou entre os gentios, pregou entre o povo, ele pregou em todos os grupos. Versículos 19 e 20. Versículo 21, os judeus tentaram matá-lo, a gente já viu isso, lembra quando ele chega em Jerusalém, que precisou o comandante Cláudio Lísias livrá-lo? Então ele está relembrando aquilo que a gente já viu, porque Agripa não sabe. Versículos 22 e 23, ele foi socorrido por Deus. Muitas coisas aconteceram comigo, mas eu fui socorrido por Deus. Interessante isso, né? O socorro de Deus. Eleva os olhos para os montes, lembra? Salmo 121. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele diz, muitas coisas me aconteceram, eu fui apedrejado, fui açoitado, no entanto eu consegui o socorro de Deus até o dia de hoje. Aí ele diz, olha, eu estou fazendo simplesmente o que os profetas disseram, e Moisés também disse. O quê? Que Jesus deveria padecer, que Jesus deveria sofrer, e que ele deveria ressuscitar dentre os mortos, e anunciar luz ao povo e aos gentios. Anunciar salvação aos gentios está claríssimo. Coloquei aqueles textos ali. Anunciar luz aos gentios está claro lá em Isaías 42, 6 e 49, 6. Em que o profeta diz assim, quando o servo sofredor vier, ele vai anunciar luz aos gentios. Eu não estou inventando nada. Tudo o que eu estou falando está previsto nos profetas e em Moisés. Também foi previsto a ressurreição de Jesus. Só um detalhe aqui, né? Paulo diz que Jesus foi o primeiro da ressurreição dos mortos. Mas ele foi o primeiro mesmo? Foi o primeiro ou não? Porque no Antigo Testamento teve ressurreições, correto? Elias, Eliseu. Então por que Paulo diz que Jesus foi o primeiro? Se teve ressurreições no Antigo Testamento, teve ressurreições no ministério de Jesus, tem pelo menos umas 5 ressurreições contadas de maneira clara. Então Jesus seria a sexta, não é assim? E por que Paulo diz que é o primeiro? É o primeiro ou é o sexto? Isso, então, porque ele é o Salvador, alguém falou ali, tá? Isso. E também porque ele é o primeiro a ressuscitar para não mais morrer. É nesse sentido. Porque, por exemplo, lá em João 11 é dito que Lázaro ressuscitou, certo? E já pensou você morrer 2 vezes? 2 atestados de óbito. Já pensou um negócio desse? Eu tenho um documento lá em casa, lá, qual? Um atestado de óbito. Ué, mas se você tem um atestado de óbito, você devia estar morto. Aí Jesus ressuscita, o cara tem 2 atestados de óbito. Então, Jesus ressuscita Lázaro no capítulo 11, e os judeus querem matá-lo no capítulo 12. Só deu tempo um capítulo só. Porque a questão é a seguinte, enquanto esse Lázaro estiver vivo, a gente está encrencado. Porque ele é um testemunho vivo para quem quer acreditar em Jesus, o Nazareno. Então, quando Paulo diz que Jesus é o primeiro, é a ideia de que ele morreu, que ele ressuscitou e não mais morreu. A ideia é, ele abre a fila, ele é o primeiro a abrir a fila. Um dia vai ser a nossa vez. Morreremos. Se Jesus não voltar na nossa geração, eu tenho que dar essa notícia triste para você. Você vai morrer. E eu também. Certo? Agora, se Jesus voltar na nossa geração, nós nem vamos morrer. Diz Paulo lá em Tessalonicenses que nós seremos transformados, vamos para o céu vivos, transformados. Isso se ele voltar na nossa geração. Se não voltar, vamos morrer. Então Jesus abre a fila, é o primeiro a ressuscitar para não mais morrer. Hoje no mundo nós temos cerca de 8,3 bilhões de pessoas que vão morrer e que vão ressuscitar. Mas é ele quem puxa a fila. Ele é o primeiro da ressurreição. Muito bem.
Agora vamos à segunda parte aqui. O rei aguentou calado até agora. Vamos ver aí a segunda parte do nosso texto. A interrupção do governador. O Festo não aguentou. Falou demais. Olha só, como é que a palavra carinhosa que o governador vai falar. Não é carinhosa não, viu? 24, diz assim: dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Ele deu um grito, certo? Ele tem 1000 pessoas naquele auditório ouvindo, ele dá um grito. Olha o grito. Nós já vimos agora há pouco, né? Estás louca, não é assim? Estás louca e agora estás louco, no masculino. Estás louco, Paulo. As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Ou seja, tudo o que aconteceu com Jesus foi público. Todo mundo sabe o que aconteceu. Aí, olha só, Paulo está sendo questionado, olha a ousadia, ele faz uma pergunta para o rei. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? E Paulo não dá nem chance dele. Ele mesmo responde, né? Vai que o rei começa a falar aí, né? Bem sei que acreditas. Ele pergunta e ele responde. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, todos, 1000 pessoas, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Muito bem. Na segunda parte, portanto, nesta nova perícope, o que nós temos aqui é a reação do governador. O governador ouviu Paulo dizendo: eu era fariseu, eu era perseguidor, eu me converti, Jesus apareceu para mim, eu prego a ressurreição, prego arrependimento, e o governador não tem dúvida: você está louco, Paulo? Você está louco? Está estudando demais. Não é assim? As muitas letras te fazem delirar. Ó, está estudando tanto que já ficou doido. Puxa vida, hein? Está acabando o meu tempo. Está acabando o tempo da sua defesa aí, tá certo? Muito bem. Paulo diz, e aí no verso 25, a resposta respeitosa dele. Já pensou você ser chamado de louco por acreditar em Jesus? E Paulo responde respeitosamente. Ele mantém o domínio próprio. Ele vai escrever sobre domínio próprio depois, né? Mantém o domínio próprio, respira fundo, e ele diz assim: não, senhor governador, eu não estou louco. Eu falo palavras de bom senso, eu falo palavras verdadeiras, eu me dirijo ao rei com franqueza, e todos esses fatos que aconteceram, foi tudo público. Todo mundo sabe o que aconteceu com Jesus, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão aos céus. Todo mundo conheceu a minha história, que eu era blasfemo, perseguidor. Nada disso aconteceu debaixo dos panos. Não estou louco, excelentíssimo Festo. Excelentíssimo era um pronome de tratamento e respeito, né? Hoje a gente vê isso aqui em Brasília, né? Excelentíssimo juiz. Aí depois xinga a mãe dele, né? Já viram isso? Já viram o negócio? Chama ele de excelentíssimo juiz fulano de tal, aí depois xinga a mãe dele. Não, estou brincando, não xinga não, mas você não vê respeito. Ele pergunta para o rei, aqui eu queria fazer um exercício com vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui. Tem um exercício de interpretação, vou pedir a ajuda de vocês aqui. Paulo pergunta no versículo 27, se o rei acreditava nos profetas. Ele acreditava. Ele era judeu, ele acreditava nos profetas e em Moisés. E aí Agripa dá uma resposta assim meio aberta, pela tangente.
E a minha resposta, e a minha pergunta para vocês, vou fazer um exercício aqui com vocês, é a seguinte: o Agripa está falando a verdade aqui ou ele está debochando? Porque tem duas possibilidades de interpretação aqui. Ele disse assim: por pouco me persuades a me fazer cristão. Então, a primeira possibilidade de interpretação é que ele quase se converteu. Certo? Diante de tudo que ele ouviu, ele falou assim: faltou pouco, Paulo, pouco, para eu ser igual a você, um cristão. Então é um quase convertido. E a segunda possibilidade é a ironia. E a ironia diz o seguinte: você acha que com tão pouco eu me converteria? Qual que é a possibilidade melhor? A primeira ou a segunda? Vamos à votação. Quem vota na primeira? Quase salvo. Quase salvo. Por pouco, é quase salvo. Quem vota na segunda? Você acha que com tão pouco eu me converteria? Segunda. A abstenção foi muito maior do que a votação. Quem não acha nada, levanta a mão aí, por favor. Quem está em cima do muro, por favor? Teve gente que levantou a mão lá, corajosamente. Estou no muro. Cuidado para não cair aí, viu? Veja, tem essas duas possibilidades de interpretação. Ele quase se converteu e ele está ironizando. Nós não sabemos ao certo, mas a segunda é melhor. A ideia é a seguinte: você acha que com esse discurso aí, com meia hora falando comigo, você acha que eu me converteria ouvindo esse discurso? E aí os estudiosos vão dizer que ele adiou a decisão mais importante da vida dele, que é a de entregar a sua vida para Jesus, que abriu a fila da ressurreição, que pede que anunciemos a mensagem de arrependimento. Ele adiou a decisão mais importante da sua vida. Veja, e a primeira opção, quase salvo, tem um problemaço aí. Quase salvo é totalmente perdido, concordam? A pessoa está quase salva, ela está salva ou não? Ela está totalmente perdida. Ela está quase salva. Mas no dia do julgamento, Jesus vai dizer: você não está quase salvo, não. Você está perdido. Há um sermão, acho que talvez alguns conheçam, o reverendo Hernandes tem um sermão só sobre esse versículo aqui. Essa fala do rei Agripa. O título do pastor Hernandes é assim: depois eu vou pegar esse sermão, vou dar uma melhorada e pregar para vocês. Não, brincadeira, não dá. A gente não tem como melhorar, entende? No seminário a gente diz: eu vou pegar o teu sermão, vou dar uma melhorada e aí eu prego. Não dá para melhorar. O título do sermão do Hernandes é o seguinte: quase salvo, porém totalmente perdido. Quase salvo, porém totalmente perdido. Não tem quase salvo. Não tem quase grávida. Está quase grávida. Não, ou está grávida ou não está grávida. Não tem. A ideia aqui é que Agripa está diante do maior apóstolo, do maior pastor, do maior plantador de igreja, e ele indiretamente ele adia a decisão mais importante da vida dele. Que um dia, mesmo que ele não crê, ele vai ter que comparecer diante de Jesus. Aí ele vai dizer: mas eu ouvi Paulo lá, e eu estava quase salvo. Aí o outro rei vai falar para ele: mas você está totalmente perdido. Percebe? Muito bem. Pisou na bola, perdeu a chance. Perdeu a chance. Terceira e última. Veja aí a terceira parte. O rei agora vai dar a opinião. Lembra que é o D de defesa, o I de interrupção. Estás louco, Paulo? E agora o parecer do rei. Ele vai dar a opinião. E aí a gente termina a nossa aula. Versículos 30 a 32. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E havendo-se retirado,
falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Viram? O rei entendeu que Paulo era inocente. Eu era fariseu, eu era perseguidor, eu me converti, eu obedeci. O governador disse que ele estava louco, ele podia estar louco, mas é um louco inocente. O rei Agripa disse que ele era inocente. Veja aí o verso 30, deixa eu passar aqui. O verso 30 fala da saída das autoridades, talvez 1000 pessoas presentes ali. Veja aí o 25, 23, que fala sobre as autoridades. 25, 23. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. É aqui que os estudiosos dizem que provavelmente tinha 1000 pessoas naquela audiência. Todos saem. Eles se reúnem entre si. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham do que ele falou? Ele é culpado ou é inocente? No versículo 31, eles dão a opinião sobre o caso. E no versículo 32, o rei diz: ele poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Mas apelar para César está nos planos. Veja aí, 23, 11. Apelar para César, ir para Roma, está nos planos. 23, 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Foi Jesus que disse que ele deveria apelar para César, que ele deveria ir para Roma. Agora veja 25:11, o apelo propriamente dito. 25:11. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhes ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, o governador romano, que não entende nada de judaísmo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Muito bem, acabaram as 5 defesas e os capítulos 27 e 28 vão contar a viagem de Paulo para Roma. Os episódios que aconteceram, tudo o que aconteceu nessa viagem, a viagem de Paulo a Roma para ser julgado por César, Nero César. Só uma pergunta, quantos dias vocês acham que durou essa viagem? Quantos dias? Ele vai para Roma, certo? Semana que vem nós vamos voltar às águas revoltas lá dos mares. Quantos dias levou essa viagem? Quanto? Dona Araci está dizendo 2 meses. Quem dá mais? Está muito ou está pouco? Pouco. Semana que vem eu conto para vocês. Se eu não errei nas contas, 102 dias. Eu vou recalcular aqui, 102 dias no mar. Até chegar a Roma. Esses dias o pastor Nelson foi para Roma e levou 12 horas, não é assim? Eu vou falar para o pastor. Fazer uma viagem de 102 dias. Eu vou refazer. Geralmente o Ibope é assim, né? 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Pode ter aí a gente pode rever esse cálculo aí. Mais de 3 meses em navios. Todo navio que ele entra vai naufragar, certo? Se você quiser viajar com o apóstolo Paulo, você compra a sua passagem e bom naufrágio para você. Muito bem. Semana que vem a gente continua. Vamos...